Nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus e eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Eu queria começar com o versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amado Deus, sabemos que toda a Tua palavra é divinamente inspirada e que ela jamais tornará para Ti vazia. Antes, sabemos que ela cumprirá tudo que o Teu coração deseja. Portanto, nesta noite, humildemente, nos curvamos diante da autoridade da Tua palavra. Senhor, fala conosco e dá-nos um coração, Senhor, preparado para participarmos do pão e do vinho nesta mesa, que é a mesa memorial da aliança que temos contigo. No nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se vamos falar sobre a ceia, que para isso estamos aqui nesta noite, porque iniciamos com este versículo do livro do profeta Isaías. Um texto em que o profeta, ele afirma que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que ele trabalha para aquele ou para aquela que nele espera. Você espera em Deus? Você tem uma aliança com o Altíssimo? Nós costumamos chamar a mesa da ceia do Senhor como a mesa memorial da aliança. Memorial porque Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Então nós ensinamos aqui que na ceia do Senhor nós anunciamos a morte de Jesus Cristo até que Ele volte. É a mesa da aliança, porque Jesus, ao tomar o cálice, ali na cerimônia da Páscoa, ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Amém? Deus havia falado através do profeta Jeremias, e falou também através do profeta Ezequiel e através de outros profetas. E dizendo assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém?
Deus falou através de Jeremias que viriam dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o que o Espírito Santo está dizendo aqui, através de Jeremias, e o texto que eu li, na verdade, está no capítulo 8 de Hebreus, portanto, a aliança profetizada por Jeremias, ela é consumada por Jesus no Novo Testamento. E o que o Espírito Santo está dizendo é que as leis de Deus não seriam mais gravadas em tábuas de pedra, mas elas seriam gravadas na nossa mente, também no nosso coração, elas seriam escritas. E depois veio o apóstolo Paulo dizendo que nós somos cartas vivas de Deus. Amém? Existem no mundo milhares de livros que foram escritos sobre Jesus. Mas Jesus não escreveu nenhum livro com esta natureza de papel e tinta. Porém, cada filho de Deus é um livro vivo, em que o Evangelho está sendo escrito. O Evangelho é tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará. Amém? Eu creio que essa é uma boa maneira de definir o Evangelho com bastante simplicidade. O Evangelho que em nossos dias está sendo muito deturpado. Mas o Evangelho é o que Deus fez, está fazendo e vai ainda fazer. O Evangelho é uma boa notícia de que Deus não vai deixar as coisas como estão, que Ele vai intervir, que Ele vai nos redimir. Toda a Bíblia narra a intervenção de Deus na história. E como Deus age na história? Através de uma humanidade que entregou a mordomia do planeta Terra ao diabo. Essa história está narrada no livro de Gênesis, no capítulo 3. Mas tão logo a raça humana entregou a Satanás o controle da criação, porque Deus então havia feito uma aliança com uma conotação na criação, e é a chamada aliança edênica, aliança do Jardim do Éden, Gênesis 1, 28. Mas a partir da queda da raça humana, em Gênesis capítulo 3, Deus vem e faz agora uma aliança com Adão, a assim chamada aliança adâmica. Então, Deus decidiu agir na história por meio da aliança. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor. Está lá no livro de Salmos. Mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então pense dessa forma: Deus me deu a terra. A terra e a criação de Deus que Ele submeteu a mim é o espaço da minha mordomia, da minha administração. Eu lhe pergunto, você tem sido um bom mordomo daquilo que Deus lhe deu? Adão e Eva não foram
bons mordomos. Eles foram seduzidos por Satanás. A Bíblia diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra. E Satanás, então, como o primeiro médium, toma o corpo daquela criatura e vai até Eva e então seduz aquele casal à desobediência. A partir deste momento, Deus passou a intervir na terra por meio de alianças redentivas. Logo ali em Gênesis, Deus então diz que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Amém? É uma promessa messiânica. Jesus é prometido imediatamente quando a raça humana cai. Então nós temos a aliança adâmica. Posteriormente, Deus faz uma aliança com o seu servo Noé. Numa era de profunda degradação espiritual, Deus achou um homem fiel. Deus achou um justo, e foi Noé. E Deus então faz uma aliança com Noé. E aí nós temos a aliança noética, ou o concerto noaico. A palavra concerto e aliança são sinônimos. No Antigo Testamento, nós temos a palavra berit, em hebraico, que quer dizer cortar. No hebraico, falava-se em cortar uma aliança, porque aliança era um acordo sagrado, sempre havia derramamento de sangue, era aliança de sangue. E após o estabelecimento da aliança, as pessoas que haviam entrado em aliança tornavam-se uma só pessoa, tornavam-se amigos de aliança. Sendo assim, se duas pessoas entram em aliança, tudo que pertence a um, pertence ao outro também. Há uma história muito bonita e ao mesmo tempo engraçada, quando Stanley foi à África à procura de David Livingstone. Livingstone estava desaparecido na África. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Um jornalista americano chamado Stanley se embrenhou pela África à procura de David Livingstone. Então, o que aconteceu? Stanley tinha um problema de estômago. Então, ele carregava consigo uma cabra leiteira. Ele não poderia viver sem o leite daquela cabra. Mas para chegar até David Livingstone, ele teve que atravessar muitos territórios e enfrentar muitos diferentes povos, e alguns eram belicosos, eram agressivos. Então ele logo descobriu que havia um costume na África, que era o costume da aliança. E para ele prosseguir África adentro, ele teve que fazer uma aliança com um líder tribal. E na hora de cortar a aliança, né, eles se tornariam irmãos através da aliança. E era necessário um presente da aliança. E o líder tribal pediu a cabra leiteira de Stanley como presente na aliança. E Stanley ficou deveras preocupado, né? Porque ele falou, eu dependo desta cabra leiteira para subsistir. Daí alguém
que conhecia a cultura africana, lhe disse: escuta, não se preocupe, porque esse líder tribal, ele é dono de milhares de cabras. No momento que você der a sua cabra para ele, em sinal de aliança, você terá o rebanho de cabras inteirinho deste líder tribal. E então ele compreendeu. E assim ele foi fazendo alianças até chegar onde estava David Livingstone. Meus irmãos, a nossa história com Deus é muito semelhante. Nós pouco ou nada temos para oferecer para Deus. E Ele tem tudo para nos oferecer. Esta é uma grande verdade. Nós começamos a nossa reflexão nesta noite com um versículo que diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Esperam no Senhor aqueles que estão em aliança com Deus. Se você não tem aliança com Deus, você vai esperar no socorro dos homens. Você vai recorrer aos expedientes humanos. Talvez você vá recorrer a expedientes satânicos para resolver as dificuldades, as adversidades da sua vida. Mas se você tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, e nós aqui nesta noite estamos aqui para celebrar exatamente esta aliança que temos com Deus. Então, Ele trabalha por nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse é um dos mistérios da Bíblia. Lá no livro de Filipenses, nós temos a doutrina da kenosis. Quer dizer, Deus deixou a sua glória para tornar-se homem. Esta é uma doutrina misteriosa da auto-humilhação de Deus. E o versículo que nós acabamos de ler, ele nos dá exatamente esta ideia. Seria bastante razoável que nós trabalhássemos para Deus, mas o texto está dizendo que Ele trabalha para aquele ou para aquela que nele espera. Amém? E aqui eu quero me lembrar do Salmo 40, que diz assim: esperei pacientemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Amém? Aleluia. Outra tradução diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele me ouviu. Tirou-me de um lago horrível. Uma outra tradução diz: tirou-me de um tremendal de lama e firmou os meus pés sobre uma rocha. Amém? Esta rocha, eu creio ser uma menção de Jesus Cristo. Jesus contou uma parábola de uma casa que foi construída sobre a areia e outra que foi edificada sobre a rocha. E vieram então as intempéries, e levaram a casa que fora construída sobre a areia, mas não puderam derrubar a casa que estava edificada sobre a rocha. Jesus é a rocha da nossa salvação. Amém? Então, nascer de Deus, crer em Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados,
a nossa reconciliação com Deus. Isso nos leva, meus irmãos, a uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Amém? E este Deus responsável pela criação de todas as coisas, tanto aquelas que são infinitamente grandes, quanto aquelas que são infinitamente pequenas, Ele as criou igualmente. Amém? E esse Deus, então, deseja ter uma relação pessoal conosco. E Ele se relaciona conosco através da aliança. E tudo que somos e tudo que temos, entregamos a Ele. E tudo que Ele tem e tudo que Ele é, Ele entrega para nós. Me parece que é uma contabilidade até mesmo injusta, mas Deus decidiu agir na terra por meio da aliança. Então, se os nossos antepassados adâmicos entregaram a terra para o uso de Satanás, nós, através da aliança com Jesus Cristo, nós a devolvemos para o seu Criador. Amém? E de que maneira nós a devolvemos? Através da obra da redenção. Por isso que a Bíblia chama as alianças de Deus de alianças da redenção, ou alianças redentivas. Aí nós temos a aliança adâmica, a aliança noética, depois nós temos a aliança abraâmica, que Deus fez com Abraão. Depois nós temos a aliança mosaica, que Deus faz com Israel, usando Moisés como profeta. Depois nós temos a aliança palestina, Deuteronômio 30 narra esta aliança. Depois nós temos a aliança davídica. Deus então faz uma aliança com o rei Davi. E finalmente, no Novo Testamento, nós temos aquilo que Jeremias e outros profetas do Antigo Testamento já haviam predito. Nós temos um novo concerto, uma nova aliança. Amém? Então, qual é o propósito central de todas estas alianças? Trazer o homem para a presença de Deus. Trazer a ovelha perdida de volta para o aprisco. Amém? Aleluia. Quantos estão felizes por terem uma aliança com Deus? Amém? Através de Jesus Cristo, nós estamos aliançados com Deus. Não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento com a destra do meu poder. Certa vez ele diz, através de Isaías, ele diz: povozinho de Israel, não temas, porque eu estou contigo. Amém? Dizem que na Bíblia existe esta expressão, não temas, 365 vezes. Existe uma para cada dia do ano. Amém? Então, o Evangelho, meus irmãos, ele relata a aliança que pessoas fizeram com Deus e o fruto desta aliança. O Evangelho é o relato bendito de tudo o que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer.
Se Deus já fez algo em sua vida, diga amém. Deus está fazendo algo em sua vida, diga glória a Deus. Se você crê por causa desta aliança, que Deus, que não não deixa nada pela metade, então se você crê que Deus vai levar o relacionamento contigo até o fim, diga: Jesus, eu te amo. Ele não vai deixar você, vamos usar uma expressão dos dias de hoje, Ele não vai deixar você morrer na praia. Amém. Você vai atravessar o seu mar vermelho, você vai chegar na sua Canaã. Amém? Você vai desfrutar as promessas de Deus em sua vida. Isso faz parte da natureza e do caráter do Deus que você decidiu servir, do Jesus, do Redentor que você escolheu como Senhor da sua vida. Ele realmente trabalha por você. Amém? Glória a Deus. E eu queria então caminhar com vocês agora para o final desta reflexão, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, como normalmente fazemos. O apóstolo Paulo, que era também um rabino profundamente estudioso e conhecedor das Escrituras, para ele, a ceia do Senhor, que nós estamos celebrando aqui nesta noite, era um evento escatológico, porque estava relacionado com o passado, com o presente e com o futuro. Amém? Então ele diz aqui em 1 Coríntios 11, eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, a ceia do Senhor, ela foi instituída no ambiente da Páscoa, mas também no ambiente da traição. Jesus, então, tomando o pão, ele deu graças. Você já pensou que, se você tem uma aliança com Deus, que nada acontece em sua vida sem passar antes pelo filtro da vontade bondosa de Deus? Você já pensou sobre isso? Então, Jesus, ele não apresenta uma murmuração a respeito da traição. Ele prossegue para a sua missão, ele prossegue para o alvo, ele prossegue para a cruz, ele prossegue para a ressurreição, ele prossegue para a glória. Você prossegue? Então a Bíblia diz que, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então esse é o aspecto que eu estava lhe dizendo, que há uma relação com o passado. Nós estamos hoje aqui rememorando algo que aconteceu há 2000 anos. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Até aquele momento em Israel, somente sangue de animais era derramado para cobrir os pecados do povo de Israel. Então, os pecados não eram tirados, eles eram cobertos, e a consciência do povo era apenas apaziguada, e aqueles sacrifícios era necessário que eles se repetissem anualmente. Mas o dia em que Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado, havia ali um profeta que era João Batista. E vocês sabem, os olhos do profeta são como os olhos de Deus. E quando Jesus vem para as águas do Rio Jordão, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estava chegando, meus irmãos, aquele com quem nós faríamos uma aliança eterna. Não mais sangue de bodes e de ovelhas e de novilhos, ele daria o seu próprio sangue. Amém? Ele daria a sua própria vida, para fazer conosco aquilo que Jeremias, que Ezequiel e outros profetas haviam predito, uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança eterna. Não haveria mais uma outra aliança para substituí-la. Esta aliança que temos com Jesus. Não mais faríamos sacrifícios de sangue. A cruz ficaria como um memorial eterno de sua paixão e de nossa redenção. Amém? Na cruz o pecado foi vencido. E na ressurreição que veio após a crucificação, a morte foi vencida. Amém? Os dois maiores inimigos do homem, o pecado e a morte. Jesus venceu o pecado na cruz e Jesus venceu a morte na ressurreição. Aleluia! E a aliança nos ensina que o que é dele é nosso e que o que é nosso é dele. Amém? Então, em Cristo e somente em Cristo temos a vitória sobre o pecado e temos a vitória sobre a morte. Amém, amada igreja? Então, hoje nós estamos fazendo, daqui a pouco nós vamos vir aqui para nos servir do pão e do vinho. E nós vamos comer e beber em memória da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Há uma boa notícia para o mundo: Jesus está vivo. Bem aqui nessa esquina, quando você chega aqui na igreja, você vê uma frase colocada ali no muro. E o que está escrito ali? Jesus Cristo vive. Amém? Esta é a boa notícia do Evangelho. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus reina. Ele recebeu poder e autoridade. Amém? Glória a Deus. O nosso tempo está passando e eu queria fechar esta mensagem, muito embora gostaria de continuar pregando. Falar de meu Senhor é a grande honra da minha vida. Mas eu queria focalizar com vocês um versículo aqui em particular. Então ele diz no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha está se relacionando com o futuro.
Note bem, então, vamos recapitular. O Evangelho, resumidamente, é o que Deus fez, está fazendo e ainda fará. E Jesus disse para fazermos isso até que Ele venha. Amém? E Ele vem. Amém? Aleluia. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esta é uma palavra em extremo severa. E como podemos fazer para não sermos réus do corpo e do sangue de Jesus? No livro de Hebreus diz que sobre aqueles que estão pisando o sangue da nova aliança, e diz lá que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e aqui cair nas mãos do Deus vivo para juízo. Versículo 29 diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E como fazemos para sairmos desse contexto? Através do arrependimento. Amém? Arrependimento e fé em Deus são as primeiras palavras do Evangelho. Amém? Então é necessário arrependimento. E antes do arrependimento, versículo 28. Examine-se, pois, o homem. Evidentemente que também a mulher, está falando o homem no sentido genérico. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E o versículo 30 fala sobre os atos disciplinares de Deus. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso quer dizer pessoas que morreram antes do que estava programado para elas. Este versículo é um versículo grave, severo, que servimos a um Deus amoroso, santo, mas é um Deus justo. É um Deus de justiça. Nós vivemos em dias em que, de cada 10 pregações, 9 enfatizam o amor de Deus. Poucos estão pregando sobre a justiça de Deus. Muitos estão passando a mão na cabeça do pecador. Porém, a Bíblia é muito clara, e ela diz, porque se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Então, há uma linguagem judicial aqui. Esta palavra sobre nos examinarmos, versículo 28, examine-se, pois, o homem, e é o que nós queremos fazer antes de ceiarmos. E nós estaremos refletindo, nos examinando, enquanto o coral vai cantar. Nós vamos tentar, com a graça de Deus, nos examinar antes de chegarmos aqui a esta mesa, para que quando chegarmos aqui, cheguemos aqui de coração puro e de mãos limpas. Amém? Então, enquanto o coral se prepara, eu queria só falar um pouquinho sobre esta palavra examinar-se.
que é uma palavra, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, um grego koiné, que era a linguagem comercial da época. E esta palavra examinar-se é a palavra dokimazo, em grego koiné. E para você se familiarizar mais com o ato de se examinar, dokimazo era o que homens especialistas faziam ao examinar moedas para saber se o dinheiro era autêntico. Então, essa é a palavra que se usava na língua grega para examinar, testar a autenticidade de algo, examinar, provar, verificar. A palavra dokimazo, saber se há autenticidade, veracidade. Então, esta palavra que Paulo está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É muito fácil você examinar o seu próximo, mas Deus está dizendo, examinarmos a nós mesmos. Jamais deveríamos comer do pão e do vinho que está servido sobre esta mesa, sem fazermos um autoexame, a fim de sabermos se permanecemos ainda na graça, no sentido de perscrutarmos toda a nossa alma, a saber se em algum lugar há algum pecado, alguma violação da vontade pura e santa de Deus, né? Então nós vamos orar e vamos nos entregar a esse autoexame. Se você for sincero, verdadeiro, o Espírito Santo virá com uma luz intensa e ele vai te ajudar nesse dokimazo, como disse o apóstolo Paulo, a examinar a tua vida cuidadosamente, a fim de saber se você permanece em Cristo Jesus de todo o teu coração. Porque nós não estamos reunidos aqui para um ritual, para uma cerimônia religiosa. Por trás de tudo isso aqui, meus irmãos, está um Senhor que entregou a vida dele por nós. Por trás de tudo isso aqui está o Espírito de Deus, que é a vida da igreja, sem o qual nós não poderíamos ser chamados povo de Deus. Amém? Então, enquanto ouvimos o coral, curve a sua cabeça, feche os olhos.